Muito bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua quarta-feira. Estamos aqui felizes e abençoados nesse propósito de 21 dias, pelos nossos grupos pequenos, pelas almas que Deus vai colocar na nossa vida, em favor de trabalhar para o reino de Deus. Isso é tão importante. Ontem a gente compartilhou a palavra sobre os talentos e Deus tem colocado talentos em nossas mãos. E como é bom a gente ter essa oportunidade para evangelizar, para trazer vida, para trazer paz. O evangelista João, no capítulo 10, versículo 10, diz essa palavra que Jesus falou aos discípulos: eu vim para que vós tenhais vida e uma vida em abundância. Abundância de paz, abundância de alegria, abundância de perdão, abundância de transformação, abundância de ser melhor no nosso dia a dia, como pai, como esposo, como empresário, em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos sempre estar crescendo no Senhor para viver a abundância do Senhor, amém? Que a sua quarta-feira seja uma quarta-feira abençoada. Eu quero compartilhar com você no livro de Romanos, capítulo 1, no versículo 9 em diante, a palavra do Senhor, onde Paulo escreveu aos Romanos e diz assim: Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como insistentemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes eu propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. E aí vem o versículo-chave que eu quero compartilhar com você, onde Paulo declarou no versículo 14: eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo, como nós sabemos, teve um encontro depois de perseguir os cristãos pelo ciúme, pelo zelo da lei, teve finalmente um encontro com Jesus e teve a sua vida transformada. Costumo dizer que aqueles que têm um encontro com o Mestre nunca mais serão os mesmos, terão as suas vidas transformadas. E Paulo viveu isso. Essa declaração é uma declaração forte porque Paulo era um homem preparado, era um homem culto, era um homem que falava duas línguas, era um homem influente, foi criado aos pés de Gamaliel, foi ensinado por Gamaliel, mas depois que ele teve o um encontro com Jesus, ele entendeu que tudo que ele recebeu de graça, ele precisava compartilhar, ele precisava trazer para as pessoas. Ele entendeu esse propósito. Por isso, nesse versículo 14, ele diz: eu sou o devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Então, Paulo entendeu que ele recebeu de graça e que ele deveria transmitir de graça. Então, isso nos ensina algumas lições a respeito desse texto. E a primeira delas que eu quero compartilhar com você é que quem tem um coração de devedor se envolve. Ele se envolve, ele entende que o preço foi pago. Eu sempre falo essa frase, é muito comum eu falar isso nas minhas pregações, quando eu estou conversando com alguém: o preço já foi pago. João 3,16. O preço foi pago naquela cruz, o preço da liberdade para nós, o preço de uma vida eterna, o preço de entendermos o chamado do Senhor para nós, o preço de sangue naquela cruz. Esse preço já foi pago e nós precisamos realmente nos alegrar em fazer parte. E então, quem tem o coração devedor, que entende isso, ele se envolve na obra. Ele não fica apenas assistindo, ele não fica apenas de espectador, mas ele participa. De alguma forma ele participa, ele ajuda, ele fortalece as outras pessoas. Facilmente na nossa caminhada a gente percebe, na nossa caminhada cristã, na igreja, nos ministérios, as pessoas que realmente se interessam em participar e as pessoas que são mais atípicas. Mas quem entende esse princípio, quem tem um coração devedor, realmente se envolve para fazer a obra do Senhor. E é por isso que eu e você fomos chamados para esse tempo dos grupos pequenos,
porque nós temos esse coração, nós entendemos esse princípio. A gente quer se envolver, a gente quer ser grato, a gente quer fazer algo mais. Amém? A segunda característica que o devedor faz, ele serve. Quem entende o que Cristo fez por ele, não fica cobrando reconhecimento, cobrando benefícios, fazendo a obra de Deus em benefício próprio, porque não é sobre nós, é sobre o Senhor que nos chamou, né? Então ele serve com gratidão, ele entrega com gratidão, ele faz com alegria, ele faz com amor. Então vivemos num tempo que o mundo capitalista, todas as pessoas estão buscando respostas para si mesmas ou para os seus anseios, mas nós fomos chamados de uma forma diferente. Por isso temos tirado tempo, por isso temos estudado, por isso temos procurado entender mais a vontade de Deus para a nossa vida hoje no dia a dia. Isso não é algo só teológico, isso é algo para nosso dia a dia, diante do coração das pessoas, de estar ministrando, de estar levando uma palavra, de estar levando um hino, uma canção, uma esperança. É para isso que Ele nos chamou. Então, quem tem o coração devedor, ele serve. Primeiramente, ele se envolve. Segundo, ele serve. Terceira característica do coração devedor, assim como Paulo falou aqui, é um coração que tem compaixão. Nas palavras dos dias anteriores, nós falamos sobre compaixão. Compaixão está no coração de Deus, tanto que Ele nos entregou o seu Filho e teve um plano desde a época lá do Antigo Testamento. A gente sempre vê que Deus tentando redimir a Israel, trazendo um novo caminho sempre, né? Foi através do dilúvio no seu povo. Profetas entregaram palavras. O profeta Jeremias tem essa palavra maravilhosa que fala: eu bem sei os planos que eu tenho a respeito de vós, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança, um futuro. Deus sempre teve um plano para a humanidade, e foi assim que, com compaixão, entregou o seu único Filho em favor das nossas vidas. Então, a característica de alguém que entende que é devedor é dessa forma. Ele entende que a compaixão precisa tomar parte da vida dele. E eu tenho entendido isso nesse tempo, que nós precisamos amar mais as pessoas, que nós precisamos estender mais as mãos, que nós precisamos, o mundo precisa de nós. E nós precisamos estar dispostos a isso. Não só isso, mas a crescer, a evoluir como pessoa no dia a dia, a entender os propósitos de Deus, com os nossos problemas, crescermos e sermos melhores todos os dias, como pais, como esposo, como vizinho, sermos melhores como empresário. Deus precisa de nós sempre evoluindo nele. Hoje nós recebemos o presente. O que é? É uma dádiva que Deus está nos entregando para corrigirmos coisas que ontem nós tínhamos dificuldades, mas hoje Deus nos deu uma nova oportunidade, um presente para a gente fazer hoje o que a gente não conseguiu fazer ontem. Aí você pode me perguntar: Júnior, sempre foi assim? Não, muitas vezes não entendi o chamado de Deus para a minha vida, muitas vezes não perdoei, muitas vezes eu tropecei em coisas que hoje não tropeço mais. Mas a palavra do Senhor diz para nós seguirmos e prosseguirmos em conhecer o Senhor. Quanto mais nós conhecemos Ele, mais nós somos mudados. Quanto mais nós conhecemos Ele, mais nós temos compaixão. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós servimos. Então, quem entende que tem o coração devedor, ele se envolve, ele serve, ele tem compaixão na sua vida e, por fim, o devedor está disposto ao sacrifício. Seguir Jesus exige entrega, exige compromisso. E o próprio Jesus declarou: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É uma palavra muito forte. Lucas capítulo 9, versículo 62. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é digno do reino de Deus. Então, nós precisamos estar dispostos a sacrificar muitas coisas na nossa vida para poder cumprir o propósito do Senhor para nós. E Paulo entendeu isso. Ele sabia que viver para Cristo era mais importante do que viver para si mesmo. Então, para concluir, fica a pergunta para mim, para você, nessa quarta-feira: como nós temos vivido? Temos vivido como credores, sempre exigindo algo, ou como devedores, gratos pelo que Deus já fez nas nossas vidas? Porque a verdade é uma só.
fomos amados, então a gente deve amar e aprender a amar, porque muitas vezes não é fácil. Fomos perdoados, então devemos perdoar, aprender a perdoar, de verdade, né? Fomos servidos por Cristo, por compaixão, então devemos também servir as pessoas. E que Deus nos dê um coração como de Paulo, grato, disponível, comprometido com Ele, com o reino de Deus. Amém, meu irmão? Minha irmã, é uma alegria estar gravando essa série de vídeos e eu quero que Deus te abençoe muito nessa quarta-feira, que você tenha um dia muito abençoado pelo Senhor. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, obrigado por podermos compartilhar a Tua palavra, obrigado pela liberdade que o nosso país nos dá de falar do Teu Evangelho. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos liberdade no nosso país. Senhor, muitos estão, Senhor Deus, em tantos países do mundo, lá na China, em outros lugares, Senhor Deus, que o Evangelho não entra, proibidos, mas tem feito o possível para levar do Teu amor, e nós temos toda a liberdade no nosso país, Pai. Como é bom, Senhor, saber que realmente Tu nos fez livres aqui. Eu quero que Tu abençoe quero te pedir que Tu venha abençoar cada vida, cada irmão, cada família, a nossa igreja quadrangular aqui no centro da cidade de Pissarras. Senhor Deus, cada grupo pequeno, cada líder, cada secretário, cada pessoa, Senhor Deus, que está desempenhando o seu papel em Deus. Pai, eu quero te pedir, Senhor, ilumine a cada um de nós, nos dê, Senhor, do Teu amor, da Tua bondade, acrescenta em nós, Pai, os dons do Espírito Santo todas as manhãs, que nós possamos ser melhores hoje do que fomos ontem, que nós possamos crescer mais hoje, Senhor Deus, e aprender coisas novas em Ti, porque é Teu Espírito Santo que nos capacita. Abençoe cada família, que seja um dia de bênçãos, um dia de vitórias, um dia de alegrias, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, vai, faz a obra do Senhor com alegria e desfruta enquanto você caminha. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Um abraço.